Bom, então nós vamos partir agora para as aplicações das razões trigonométricas. Nós vamos usar elas para resolver algumas situações, problemas. Então nós temos aqui as razões trigonométricas, segunda aula 2 desse tema. Então olha só, nós temos aqui três exemplos onde nós vamos calcular o valor de x num triângulo retângulo. Calcule o valor de x em cada triângulo retângulo. Bom, nós temos inicialmente aqui três triângulos A, B e C. E aí, nesse primeiro caso, eu quero saber qual que é a medida representada por esse x, certo? Então, eu tenho um ângulo agudo de 55 graus, eu tenho uma medida x e eu tenho uma medida 7. Qual das razões trigonométricas eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Isso vai depender dos números que nós temos, dos lados que nós temos identificados com medidas. Eu tenho medida x e tenho medida 7. Que lados são esses nesse triângulo? Olha aqui. A gente sabe que esse e esse lado que formam o ângulo reto são os dois catetos. Então, o x é um cateto, isso aqui é um cateto e o 7 é a hipotenusa. Resta saber, então, se esse x é um cateto adjacente ou se ele é um cateto oposto. Olha para o ângulo, olha. O ângulo é a abertura entre essas duas retas aqui que estão representadas pelos meus dedos, certo? Então, esse ângulo está aqui e o x está lá do outro lado. Quem está do outro lado é oposto. Então, nós temos cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão determinada pelo cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. O seno de quantos graus? De 55. Então, o seno de 55 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí, nós temos uma tabela de razões trigonométricas. Lá na plataforma vai estar disponível para vocês a imagem da tabela. Aqui vocês vão encontrar o seno, cosseno e a tangente de todos os ângulos agudos que nós vamos encontrar nos triângulos aí. Então, eu já vim aqui no livro e olhei na tabela. O seno de 55 graus é 0,819. Então, 0,819 que é igual. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha aqui. É o x. Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? 7. Aí nós multiplicamos cruzado. Eu acrescentei o 1 aqui como denominador. X vezes 1, x. Que é igual. Multipliquei cruzado. X vezes 1, x. E aí nós fizemos 0,819 vezes 7. Multiplicando. 0,819 vezes 7 deu um valor aproximado de 5,73. Observe que na hora que eu fui pegar lá na tabela, quando vocês forem olhar, vai ter várias casas depois da vírgula, várias casas decimais. Mas, para efeito de cálculo, nós só vamos colocar 3 casas decimais, ou seja, 3 casas depois da vírgula. E no resultado, como o sistema de numeração nosso é decimal, nós vamos pegar 2 casas depois da vírgula aqui, está ótimo, não precisa mais não, até porque mais do que 2 casas depois da vírgula não é significativo para nós. Então, se fosse centímetro, 5,73 centímetros, se fosse metro, 5,73 metros. Essa é a medida representada pelo x nessa figura. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho um triângulo e eu quero de novo descobrir o valor do x. O x está aqui. Então, primeiro, nós vamos descobrir quais são as medidas que eu tenho. Eu tenho x e eu tenho 23. Cateto, hipotenusa. Então, isso aqui é hipotenusa, isso é cateto e isso é cateto. Nem vou colocar nada aqui porque não tem número aqui. Eu só vou usar as duas medidas que estão informadas. Beleza. E agora? O ângulo em destaque é o ângulo de 27 graus. Olha aqui. O ângulo é essa figurinha aqui. Esse cateto x não faz parte desse ângulo? Quem faz parte é adjacente. Então, esse é o cateto adjacente. Então, eu tenho nessa figura só 2 medidas. Uma que representa o cateto adjacente e outra que representa a hipotenusa. Qual das razões usa cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno.
Então, o cosseno de 27 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí, bom, nós vamos fazer a substituição. Quem que é o cosseno de 27? Consultamos a tabela e lá nós achamos esse valor, 0,891, que é igual a cateto oposto, aliás, cateto adjacente, x, hipotenusa, 23. Acrescentei denominador 1 e multipliquei. X vezes 1, x, e do outro lado, 0,891 vezes 23. Pegamos a calculadora lá e multiplicamos e achamos o resultado aproximado de 20,49. Também esse é o valor aproximado do x. Outro exemplo. Eu tenho um ângulo de 62 graus, uma medida x e uma medida 8. Esses dois lados que formam o nosso ângulo reto aqui são sempre os catetos. Então, isso é cateto, isso é cateto. O outro é hipotenusa, mas nem tem medida aqui, então eu não vou mexer. Eu só vou usar essas duas medidas. Olha para o ângulo de 62 aqui. Ó. Esse cateto faz parte do ângulo, olha, está ligado nele aqui. Então, esse é o cateto adjacente. Olha para o ângulo, olha para aqui. Um está lá em cima, o outro está aqui embaixo, está do outro lado. Quem está do outro lado é sempre oposto. Então, nós temos cateto oposto e cateto adjacente. Qual das razões usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Tangente de quantos graus? De um ângulo de 62. Então, a tangente de 62 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Consultei a tabela e descobri que a tangente de um ângulo de 62 graus é 1,880. Então, 1,880 que é igual a x sobre 8. X é o cateto oposto, 8 é o cateto adjacente. E nós multiplicamos x vezes 1, x, 1,880 vezes 8, tá? A multiplicação aqui. Fizemos na calculadora, o resultado é o valor de x 15,04, beleza? Então essa é a aplicação das razões trigonométricas para a gente encontrar uma das medidas num triângulo retângulo.